Boa noite para vocês, seus lindos. Boa noite, Cléo. Boa noite, Cléo. Se apresente para o povo aí, para o povo te conhecer, para saber quem é a Cléo Martins. Bora lá então. Deixa eu dar boa noite aí para quem está chegando, os meus convidados. Eu estava no meio, né, enviando lá no direct para todo mundo antes de entrar, para não ter que enviar agora, mas depois eu continuo enviando ali. A hora que vocês estiverem falando um pouquinho, eu vou enviando o aviãozinho. Bom, Cléo Martins, né? É uma mulher multipotencial. Esse é o título. Eu gosto de começar falando assim, porque se alguém for lá no meu Instagram, vai falar assim: nossa, o que essa mulher faz, né? Claro que eu estou aqui convidada como analista corporal, que é o que eu mais gosto de fazer. Mas quem é a Cléo? A Cléo é uma mulher multipotencial, casada, 2 filhas. Já tem uma filha casada, Amanda, tem outra de 17 anos. Que é o meu bebê, que está fazendo biomedicina. Olha o orgulho aí da mamãe, né? E fui mãe, né, o tempo todo, tempo integral lá, quando elas eram pequenininhas. Abri mão de estudar, abri mão de me formar para cuidar apenas da minha família. E aí, agora que elas já estão grandes, a Cléo decidiu buscar, né, novos voos e fazer aquilo que eu tenho interesse. Por que eu sou analista, né? Porque eu tenho uma mente confusa, por isso que eu falo que sou multipotencial. Mas eu sei que vocês vão perguntar e aí eu vou respondendo à medida aí das perguntas. Ô, Cris, a primeira coisa que todo mundo quer saber, o que é uma analista corporal e o que faz uma analista corporal. O pessoal sempre pergunta, mas o que é? Porque muita gente não tem conhecimento ainda, né, Cléo? Verdade, é verdade. Assim, a ciência em si já vem lá de Freud, de Reich, é algo antigo, né? Quem estuda psicologia, psicanálise, já passa por essas matérias aí. Mas realmente é uma profissão nova. Dá para se dizer que é uma profissão aí que tem menos de 4 anos, tá? Então, muita gente não ouviu falar. Mas o que uma analista corporal faz? Ela avalia o corpo, né? Através do formato do corpo da pessoa. A gente tem a ferramenta que diz como a mente da pessoa funciona. E isso é muito importante em todos os aspectos, né? Quer no emagrecimento, quer no relacionamento, como profissional, como você age como amiga, com a sua família, enfim. Então, o formato do corpo diz o tipo de mente que você tem, como que você reage diante dos seus problemas na vida, tá? Basicamente é isso. E ô, Cléo, a gente sempre faz uma pergunta aqui, eu e a Cris, justamente sobre a questão do emagrecimento, que o pessoal ele sempre quer emagrecer, quer se tornar outra pessoa, quer virar outro corpo, quer ter outra forma, né? E uma das coisas que a gente sempre falou, e a Cris, é a pessoa se conhecer, saber quem ela é, primeiro de tudo, né? Saber qual é o perfil dela. Conta um pouquinho para nós sobre isso, que o pessoal é basicamente isso para que eles consigam entender em casa. Olha, quem eu sou nesse universo, nesse mundo. Show! Pergunta bem inteligente, tá, Jean? Então, o que acontece, né? É claro que a gente tem aí todos os profissionais da área da saúde, no qual eu sou extremamente grata, né? A gente tem as nossas Nutri, que orientam a alimentação correta, nossos personal, né? Terapeutas, enfim, de todas as áreas. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas têm aquela visão de corpo ideal, né? E até a mídia prega muito isso. E aí, olha alguém e fala, eu quero ter esse corpo. Mas você não tem o biotipo para ter aquele corpo, né? Por quê? A sua mente, a mente é a primeira coisa que é formada no útero da nossa mãe, tá? E a gente tem 5 traços de caracteres, certo? Esses 5 traços de caracteres, eles são formados a partir do útero, dá o primeiro nome ali que é esquizoide. Então não vamos deixar levar pro coração, são nomes um pouco tensos aí. Depois, quem quiser saber mais também, eu entro mais aí. Mas lá no útero, a pessoa que tem esse maior traço de caráter, porque a gente tem os 5, tá? Jean e Cris, a gente tem os 5. Só que a gente tem proporcional. Conforme a gente foi passando por esses momentos, que é o processo de mielinização que começa no cérebro, isso é a primeira coisa que se forma. Por isso que depois a gente vai tendo um formato de corpo, porque tudo começa mielinizando aqui no cérebro, certo? E aí começa os traços que vão do útero até por volta de 5, 6, 7 anos de idade. Conforme a gente vai passando nesses traços de caracteres, a gente vai tendo traumas.
Só que nós sobrevivemos, nós chegamos até aqui. Então a gente sobreviveu ao trauma. O primeiro trauma que se forma é o trauma da rejeição. Então são os esquizoides, que eles estavam lá no útero, nós, né, estávamos lá no útero e por algum motivo extra, não foi que a mãe rejeitou, tá? Foi que o bebê se sentiu rejeitado, eles vão ter um formato mais magro, são aquelas pessoas que comem, não engordam. Quem aqui, né, nunca viu uma pessoa que, meu Deus, é uma draga e não engorda, né? Bastante, já vi bastante. Né? Só me dá um segundo, só vou pegar o meu celular que eu tenho que mandar para os grupos que eu esqueci. Tá. E aí vai dando uma raiva, né, Cris? Porque a gente olha assim, caraca, eu como o mínimo possível e eu ainda assim engordo. Isso é uma coisa que muitas pessoas, para quem são acima do peso, sente muito quando elas encontram uma pessoa assim, né? E porque a pessoa, ela come e diz assim, nossa, eu queria ser igual tu, comer de tudo e não engordar. Mas a gente também tem que entender que, às vezes, aquela pessoa que, por mais que é magra, tudo, e não é porque ela come de tudo, que significa que é uma pessoa também saudável. Né? Às vezes, por trás daquilo tem, que nem tu falou, algum sentimento dela, algum emocional que está de forma afetado, porque nem todo mundo é aberto a falar sobre o que sente, né, Cléo? E nem aprendeu, às vezes, né? Isso. E também a questão de saúde, né? Come, mas se come de tudo, a pessoa às vezes acaba comendo alguma coisa errada e acaba gerando alguma doença também, né? E quais são os outros tipos? Que agora eu fiquei curiosa. Vamos lá, então. Só lembrando que esses traumas que eles geram lá, né? Por mais que a pessoa, digamos assim, então quer dizer que se eu resolver esses traumas, tá? Eu vou engordar, um exemplo, né, desse traço de caráter que é o esquizoide, tá? Então, se eu resolver esse trauma, eu vou engordar? Não. A pessoa que tem uma característica de esquizoide, ela sempre vai ser magra. Não adianta ela tomar o whey, não adianta ela tomar bomba, não adianta ela malhar demais. Ela vai ter aquele perfil. Isso é muito legal. A pessoa é um autoconhecimento, tá? O próximo traço que se forma, que até são a maioria dos brasileiros, é o traço oral. Esse traço, ele se desenvolve na fase da amamentação, tá? Só voltando um pouquinho ali, o esquizoide, ele é mais do mundo da razão, é aquela pessoa muito inteligente, mas é uma pessoa mais fechada, é uma pessoa que não gosta muito de contato físico, de olho no olho, muito inteligentes, eles são do mundo da criação, tá? Então vão observando aí para ver se você se identifica aí com algum dos traços. Depois a gente vem para o traço de caráter oral, que é a fase da amamentação, a criança já nasceu, né? A dor básica desse traço é a dor do abandono. A criança, ela passa a se sentir abandonada, porque na fase da oralidade, que é da amamentação, o contato dela é mãe, né? A mãe e o bebê. Então, se sente fome, sente frio, sente sede, sono, qualquer coisa, a criança vai chorar para ser atendida. E se cada vez que ela for atendida com comida, ela vai ter a tendência de ser mais redondinha, né? De ficar mais fortinha. Por quê? Porque a dor básica do abandono, e cada vez que ela era cuidada primeiro com comida, tá? Então, a tendência vai ser assim. Só que quais são, né, assim como ela teve o trauma do abandono, qual é a qualidade, ou qual é o recurso que essas pessoas têm? A comunicação. Então, são pessoas que se comunicam muito bem, que falam muito bem, né, que são muito amáveis, são pessoas que gostam do contato físico, são pessoas que gostam de estar no meio de outras pessoas. Vocês estão falando aqui com uma típica oral, né? Meu traço que predomina é oral, então eu sou um exemplo típico. Quer dizer que vai ser obeso oral? Não quer dizer. Mas tem uma tendência a mais, tá? Uma facilidade a mais no caso de ganhar peso. Isso. A gente já pode dizer o que, então? Nunca vai ser magérrimo. Nunca. Não tem como uma pessoa oral ser extremamente magro como um esquizoide, por exemplo, né? Então ali a gente já começa a entender. Depois a gente vai para outro traço, que é o traço do psicopata. É um nome um pouquinho tenso, né? Mas não é a patologia, não é a doença, tá? Meu Deus, psicopata. E tu tem bastante desse traço, tá? Tu tem bastante desse traço. Tu tens. Tem. Fazendo a tua análise, a gente vai fazer, tá? A análise de vocês aí, eu quero entregar para vocês, relatar para vocês. O que acontece? O psicopata não é isso que a gente está acostumado, porque não é a patologia, né? O
Psicopata é o traço que se forma quando a criança está lá querendo engatinhar, caminhar, interagir com o mundo exterior, tá? A dor básica do psicopata é a dor da manipulação. É aquela pessoa que não gosta de ficar na mão de ninguém, não gosta de se sentir manipulado, né? Mas adora liderar, adora tomar a frente, né? Adora ser o centro das atenções também, gosta muito de negociar, de trocar, sabe? É muito bom líder, né? Como eu falei, gosta muito de coisas sofisticadas, tá bom? Gosta muito de um palco, né? Imagina. Ele nem gosta. Né? E também não reconhece a verdade quando vê nos olhos. É, isso aí. Mas tem bastante oralidade também, tá? Bastante oralidade. Então, o que acontece? Como eu falei, vamos repetir, ninguém é um traço só, tá? Mas a gente tem o traço que predomina, né? Os psicopatas, eles são o traço mais difícil de encontrar. Normalmente, eles têm o formato de triângulo, tá? São maiores aqui e menores para baixo, né? O bumbum é menor, a perna é mais fina. Eles têm essa tendência. Tô incrédula. Cléo, vou até interromper. Sabe qual é a minha brincadeira que eu sempre falei pra Cris? Que eu sou um sorvetão. Sabe? É o típico... psicopata. Eu não consigo... eu não consigo precisar... Eu não consigo outro tempo. Será que esse pessoal não consegue trabalhar no outro tempo? Não, mas leva pro coração, porque ó, eu também tenho, ó, se tu olhar aqui, eu tenho um formatinho triangular, eu tenho bastante desse traço, eu adoro articular, negociar, passar contatos de um para outro, fazer network, isso aí é muito bom, tá? É um traço maravilhoso. Na verdade, é o traço que mais se camufla em todos, tá? Porque ele vai ter tudo que ele quiser. Porque ele vai articular, ele vai estar entre todos os traços, ele se esconde muito bem, sabe? Tipo, pode ser obeso e ainda assim ser psicopata? Pode. Pode ser magérrimo e ainda assim ser psicopata? Pode também. Um exemplo, Cristiano Ronaldo, tá? Ele é mais psicopata do que qualquer outro traço, tá? O corpo dele mostra bastante psicopatia. Saiu desse traço, a gente vai para o traço masoquista. Já posso assegurar que a Cris tem bastante desse traço. Tá? Nada a ver com a patologia, nem com gostos e nem com nada. Mas vamos lá, o masoquista, ele tem muito medo de ser humilhado, tá? Então o termo do masoquista é segurança, tá? Então se o masoquista se sentir seguro, ele vai fazer as coisas muito bem feito, tá? Gosta de planilhas, gosta de números, gosta de receitas, gosta de regras, gosta de tudo organizadinho, tá? Para se sentir seguro. É a pessoa que aguenta porrada da vida. Aguenta. Só que tem um detalhe. Posso encaminhar mais porradas da vida para você? Não, acabou de falar, tem um detalhe. Quero saber esse Na hora detalhe. que explodir, sai de perto. Porque a bicha vira um trator, né? Porque é muito forte. É nessa hora que o psicopata baixa a cabeça aqui e fica... A hora que o masoquista ele tem um formato mais quadradinho, tá? Não é, claro, não é todo o corpo da Cris que é masoquista, mas a gente consegue ver no rosto, a testa um pouquinho quadradinha. Quando ela sorri, ela tem bolsinhas aqui embaixo do olho, tá vendo? Mochilinhas. Tá vendo que ela tem mochilinhas? Isso aí é de traço masoquista. Agora, claro, ela tá com a sobrancelha bem feitinha, mas se ela não tivesse a sobrancelha feita, o olhar dela era mais pesado, assim, ó. É mais tenso. Todo mundo fala, tem muita gente que diz que eu tenho cara... Tinha, né? Porque eu mudei, é que nem eu falei. Eu fiz a sobrancelha aquela micropigmentada. Mas todo mundo falava que meu olhar era assim, ó. Ou se eu tô muito concentrada. Tem gente que às vezes acha que eu tô braba, mas na verdade não. Porque quando eu tô concentrada, eu fico assim, ó. Tu é bem observadora, tá? Apesar de que tu tenha bastante oralidade também, tu gosta de comunicar, de falar tal, mas tu é bem observadora, tu é o tipo de pessoa que tu tem que agir na segurança. Essa palavra pra ti é muito forte, tá? E o que acontece, né? As pernas são muito fortes, tá? A batata da perna, principalmente, é bem tronco de árvore mesmo, porque é o tipo de pessoa forte, né? Não quer ser humilhada. Tá? Eu ainda sempre brinco, que eu disse assim, ó, eu sou igual o Sansão. Eu sinto que na parte de cima eu não tenho força. Minhas forças estão na perna. Então, por isso que eu cuido e preservo da minha perna e da minha bunda. Porque pra mim isso é uma parte mais forte que eu tenho. Isso. Apesar, ó, vamos lá. As pernas é de masoquista e o bumbum é de oral rígida, tá?
Então aí não, o teu bumbum não é de masoquista. Isso aí, por quê? Porque a gente tem 6 partes do corpo que a gente avalia e cada parte dessa vai ter um pouco de cada traço. Depois a gente vai ter distribuído o gráfico e aí vai saber exatamente qual é o traço que predomina. Mas eu posso te adiantar que tu tem bastante de masoquista, tá? Então o que acontece, Cris? Depois eu vou falar o porquê que as pessoas engordam, né? E o masoquista é isso, é pra ter força, tá? Ele é o traço porque ele não quer ser humilhado. Era lá na época da troca das fraldas, você já entendia, já brincava, já negociava, já fazia tudo com os priminhos, com os amiguinhos, com tudo, né? Já entendia, só que não tava pronto os esfíncteres. Então o que acontecia? Do nada, enchia as fraldas. E o que acontecia ao redor? Oh, mãe, fulano fez cocô na fralda. Seu porco, sua porca, sai daqui, que fedor. E aí, como é que a criança se sente nesse momento? Humilhada. Então, ela começa a ficar forte, a segurar o bumbum, porque ela não quer fazer merda na vida. Então, tudo vem aquele pensamento. Não vou abrir a minha boca para falar merda. Então, eu tenho que ter certeza do que eu vou falar, né? E aí, é aquele tipo de pessoa que vai guardando, né? Vai guardando, vai guardando, vai guardando. E isso... né? Chega uma hora que pode explodir, tá? É o dito incrível Hulk, sabe o incrível Hulk? Quadradinho lá? É assim. Cara, deixa eu só passar pro pessoal que eu vi bastante gente fazendo pergunta ali. Gente, pergunta é lá na caixinha de perguntas, tá? Aqui no cantinho da tela vocês vão ter ali ou os 3 pontinhos ou vão ter já o balãozinho de pergunta. As perguntas são só ali, porque senão a gente não vai conseguir ler todas. Porque entra muita gente, passa muita gente, a gente não consegue ver todo mundo. Tem que ser mamãe lá na chegando aí na live. Boa noite, mãezinha. Gente, Seja uma coisa que é assim, ó, eu tô impressionada com o que a Cleo falou, porque desde que a gente se conheceu no Clube Pangeia, que é um clube de network para trocar experiências, e a gente não conseguiu ainda sentar para conversar. E era uma coisa que a gente queria fazer, essa análise corporal, entender o nosso corpo, entender por que é assim, e a gente até hoje não tinha conseguido. E ela falando, eu fico de boca aberta, porque realmente é só assim. Eu acho desde pequena. Hoje, durante essas lives, eu tô falando por experiência do que eu passei, que foi o abandono afetivo do meu pai. Então, eu já digo que eu tenho um problema desde pequena. Nem fala, porque eu não sei de nada. Depois eu vou fazer a tua análise, tu vai dizer assim, porque eu falei. Então, desde pequena, já vinha um problema atrás do outro e tal. E sempre foi assim. E a Cleo falando, realmente, pode perguntar pro Jean, bate de frente, tem vezes que eu vou lá, viro as costas, choro sozinha. O terapeuta, quando trabalha com análise corporal, ele se torna vidente, praticamente, né? É isso aí, né? A gente tá o tempo todo analisando, quer ver quando vai na praia. Jesus, é um prato feito, né? É um laboratório, né? Então, mas deixa eu salvar aqui, salvo engano aí. Deixa eu até falar que essa live vai ficar salvo e para mim é uma honra e um privilégio enorme estar aqui diante de vocês. Deixa eu explicar. Primeiro, eu não os conheci na Pangeia. A Cris talvez não lembre, daí não sei quem foi, mas eu acho que foi a Cris primeiro. Começaram a me seguir. E pra mim, foi uma honra do caramba. Mas a gente não era da Pangeia ainda. Depois é que a gente foi se conhecer na Pangeia. Foi verdade. A gente começou a seguir porque tava eu e a Cris junto até. A gente estava falando justamente sobre a terapia, tudo mais. Aí a Cris disse assim, vamos... eu ainda falei pra Cris, achei aqui uma, Cleo. A gente pegou e começou a seguir naquele dia. Pronto. Eu e a Cris juntos ainda. Foi isso. E aí eu não conhecia vocês, mas foi amor à primeira vista. Porque assim, o que eu faço, né? Eu não sou a Cris e o Jean, né? Que tem mais de 100 mil seguidores. Então, dá pra dar conta de todo mundo que chega, né? Às vezes, no máximo, num dia ali, 10 seguidores novos. Então, dá pra dar conta e atenção pra todo mundo. E aí, eu tenho esse hábito, né? De ter seguidor novo e ver quem é, olhar o perfil. Eu visito o perfil mesmo. Se for interessante pra mim, eu sigo de volta. E, gente, meu Deus, se vocês verem até o seguinte, vocês sabem que ela tá analisando vocês. Bem isso, né? Aí quando eu vi, eu disse, uau! Pra mim foi um know-how, né? Porque eu falei assim, nossa, que legal, tá funcionando o meu trabalho meio bagunçadinho, meio barulhentinho, do jeito que eu sou, né? E hoje eu aceito como eu sou. Então foi por aí que a gente começou, tá? Aí quando eu cheguei na Pangeia, a primeira vez, ou a segunda, eu acho, aí eu dou de cara com vocês. Eu falei, não é possível, gente. Esse casal maravilhoso na minha frente, eu tenho que fazer amizade com eles. A garrafinha que eu tô. Olha aí, ó. Eu ando no caminho o tempo todo também. Então, foi assim que a gente se conheceu e eu quero deixar registrado que, dá licença, foi esse casal que me seguiu primeiro, olha aí!
Ó, faz parte do meu traço sentir importante, tá? E a gente vai para o último traço de caráter, então, né? Que é o traço de caráter rígido, né? É o último traço que se forma quando essa capa de mielina já desceu por toda a coluna e aí ela chegou lá na região da região sexual. Ali começa, então, quando a criança, lá por volta de 5, 6 anos de idade, acredito que a menina de vocês esteja entrando nessa fase. Que idade que ela tá? 5 anos. 5. Então, ela tá na fase da rigidez, tá? O que que acontece, né? Começa a sentir choquinho lá na parte íntima. Até então, tudo era igual, né? Tocava o nariz e lá era tudo igual. Só que a mielinização chegou até lá, que é o último ponto que ela chega para ficar certinho. E aí, quando ela chega lá, que começa a dar o choquinho, começa a parte sexual das crianças, né? E isso passou por todos. E o que que acontece? A criança começa a ver o mundo em pares. Presta bem atenção, viu, Jean, que tu tens uma menina. A menina vai ser ligada ao pai, tá? Isso daí não é a gente que escolhe, tá certo? Isso daí é a mielinização que faz. Porque é natural que ela comece a ver o mundo em pares, certo? E aí ela fala assim, opa, já tem um par, já é a pessoa que eu amo. Essa pessoa me chama de príncipe, de princesa, sou a princesa do papai, nananana, ou ao contrário, né? Se for o menino, é ligado à mãe. E é o primeiro amor é esse. Só que a criança se sente traída, porque o pai não dorme com ela. O pai dorme com a mãe. Então ela passa a entender que ela não é mais a princesa. Peraí, ele é o amor da minha vida. E agora ele tá dormindo com a minha mãe. Eu quero evitar que outro boy chegue por aqui. Então, cara... Então, né? Mas daí é algo inconsciente. Daí a menina começa a fazer o quê? Opa, peraí, eu tenho que ser melhor do que a mamãe. Porque eu tenho que ganhar esse boy magia aí, né? Isso é tudo inconsciente, tá, gente? Tudo inconsciente. Então, conforme foi essa fase mais traumática, a menina começa então a ter um bumbum maior, uma cintura mais fina, o corpo é mais torneado. Quando malha, tem a tendência de ter um corpo mais estruturado, tem os terços assim, ó, do rosto, de tudo. O corpo é mais harmonioso, tem uma beleza, sabe? Aquela beleza é um corpo mais sexual, tá? Tem uma energia sexual muito forte. Então, o trauma é o da traição. Então, é aquele tipo de pessoa que tem uma dor de ser traída gigante. Então, o traço de caráter rígido tem muito medo de ser traído. Isso em todos os aspectos. Tanto no relacionamento. Ah, Cléo, mas todo mundo tem medo de ser traído. Sim, mas os rígidos sofrem mais com esse trauma, entende? E aí, por isso que eles têm que estar mais bonitos, eles são mais executores. Tudo que pega pra fazer faz muito rápido, bem executado. Sabe aquele tipo de pessoa que diz assim, ah, deixa que eu faço, que eu dou conta, que eu faço melhor? Os rígidos são assim, tá? Então, a Cris também tem bastante desse traço de rigidez, tá? E é isso, né? Isso é o que fala aí, basicamente, né? Eu sei que tem muita coisa para falar, mas basicamente é isso dos traços, tá? Sim. Mas, se vocês quiserem falar depois específico, qual o traço que mais tem a tendência para ter sobrepeso, né? Para engordar, para ter obesidade, e o para que serve a gordura, né? Porque a gente entende que tem as nutricionistas, que tem os profissionais da área, mas por que dietas funcionam perfeitamente para alguns e para outros não? Por quê? Os traços podem explicar o porquê, tá? E é justamente sobre isso que a gente sempre fala, porque muita gente vem, Cléo, vem conversar com a gente, às vezes ela quer se tornar, quer ser como eu e a Cris, ou quer ser como o José e o João, quer ser como tal, e a gente sempre fica falando para eles assim, olha, primeiro que você às vezes não tem, tu tem que olhar para o teu corpo primeiro e saber se você vai conseguir, no caso. Na verdade, nem é conseguir, porque cada pessoa também é de um jeito diferente também. Cada formação, tu já explicou, são 6 partes, inclusive, do corpo. Então, pode ser que tu acabe cada parte puxando de outra forma, cada pegando de outra forma. E as pessoas, às vezes, vêm para cá perguntando o seguinte, eu tenho que fazer musculação, mas eu não gosto. Eu tenho que fazer não sei o que, mas eu não gosto. E a gente já começa assim, primeiro de tudo, tu vai ter que fazer atividade física que tu gosta. Tu não pode fazer atividade física que eu e a Cris fizemos se tu não gosta. Porque nós gostamos de musculação. Então é diferente de você que pode gostar de natação, que pode gostar de funcional, que pode gostar... Ah, mas como é que eu vou saber? Testa. Né? Eu sempre digo às pessoas, vão fazendo teste, vai vendo aquilo que tu gosta.
porque a gente tem uma atividade física que a gente vai se sentir mais acolhido, que a gente vai se sentir melhor fazendo. Porque atividade física tu vai acabar achando aquela que tu gosta. Não adianta, a gente sempre acaba achando que gosta. Mas o grande problema das pessoas, elas chegam aqui não se gostando. Não gostando de si, se odiando pra caramba. Isso aí me assusta bastante, que tem gente que se odeia de uma certa forma e acha que não consegue nem se olhar no espelho. Que não consegue se olhar no espelho e acha que é a pior pessoa do mundo. Mas aí é justamente por isso que a gente está fazendo essas lives. E a equipe de terapeuta, psicóloga, psicoterapeuta. Nessa semana, a Cleo é terapeuta, né? É terapeuta e analista corporal. Foi grande nessa semana do Meta 7, para que as pessoas começassem a entender primeiro quem elas são e o que elas realmente precisam fazer. Ah, eu vou emagrecer? Vou, mas até que ponto tu vai emagrecer? Até aonde tu vai conseguir? Óbvio que uma pessoa que com 200 quilos, né, Cléo? Ou 140 quilos, ou 160 quilos vai conseguir emagrecer. Só que ela não se imagine que às vezes tu vai emagrecer tudo que vai chegar no corpo da Cris hoje, ou no corpo da Gisele Bündchen. Porque não adianta, a Gisele é a Gisele, a Cris é a Cris, a Cléo é a Cléo, né, Cléo? O que a Cléo explicou, eu acho até agora, né? É a pessoa entender, porque várias seguidoras perguntaram o que eu fiz para ficar com as pernas e o bumbum assim, né? Eu expliquei, gente, a gente vai entrar com Meta 7, tem a Cléo, ela é analista corporal e ela vai conseguir explicar do porquê que tu pode ou não chegar nesse objetivo, se tu consegue ou não, tem que procurar um profissional, uma nutricionista para saber se tu vai conseguir chegar. Então tem todo um como por trás. A gente sempre passa para os outros, que o primeiro passo já é tu criar o amor próprio, né? Tu se amar, tu entender. Porque eu sempre brinco, hoje eu me gosto da maneira que eu sou, mas quando era no tempo da escola, eu passei por problema por entender de que forma. As minhas amigas eram tudo magrinha, miudinha, e a Cris lá com as pernas 2 toras, as calças rasgavam no meio, passava esse trabalho, aí não entendia. E não era comilona, né? Em cima eu era fininha, um palito. E embaixo aquelas 2 toras de perna e a bunda grande, né? Então hoje, claro, eu me gosto, mas tem muita gente que é assim, né, Cléo? Que não se gosta, ou que quer ter um corpo mais magro, ou uma pessoa que daí não gosta de ter corpão, ou uma pessoa que é magrinha, mas quer ter um corpão e também não consegue, né? Então a gente passou muito para os seguidores referente a isso. Entender um pouco mais sobre o teu corpo para conseguir se tu consegue. Chegar no objetivo. Não adianta eu botar eu, Cris, lá, eu quero chegar no corpo da Graciane Barbosa, se eu não vou conseguir chegar lá, se não é meu biotipo. Uma das perguntas até que eu ia fazer, Cléo, mas no fim das contas, tu com a explanação, tu respondeu tudo. Todas as perguntas, eu acho que não teve ninguém que ficou com alguma dúvida. Que foi o mais... Não, é ótimo, é excelente. Foi uma explanação que fez as pessoas entenderem. Uma das perguntas até que estava aqui, assim, como é que eu me identifico para saber qual dos perfis eu sou? No fim das contas, cada perfil ali, cada ponto que tu colocou ali, as pessoas, eu acho que conseguiram entender muito bem. E isso foi muito bom, Cléo. O que eu sei que acontece é gerar bastante dúvida nesse momento, porque às vezes as pessoas se identificam com 1, com 2, com 3 traços. Poxa, mas eu sou assim. Não, mas eu também sou assim. Vamos relembrar. A gente é os 5 traços, tá? A gente é. Só que a gente tem 2 que predominam. E esses 2, eles vão direcionar o nosso dia. Os nossos traços de caráter não é algo que a gente consegue trabalhar eles por uma semana, um mês. Não, é diariamente, tá? Diariamente a gente precisa negociar. Não ia ler pergunta, mas esse aqui eu achei muito bacana, ó. Já quero me constar com a Cléo. Meu Deus, que aprendizado maravilhoso. Porque é de ficar espantado, gente. É de ficar espantado, a gente realmente se espanta. Eu não sei se eu te digo que tu é terapeuta, é evidente. Mas... Não, eu não sou terapeuta, eu não sou vidente. Eu já vou aproveitar aqui, gente, olha, porque eu acredito que perguntas vai rolar aqui da galera. E para a gente não avançar muito por conta do horário, porque depois que fecha 1 hora, o Instagram nos boicota e eu também não consigo salvar para o YouTube depois, que daí fica muito pesado. Tá? Então, pessoal, essa live fica depois salva também aqui e fica salva também lá no YouTube. Vocês podem acompanhar no nosso canal. Hoje vai entrar a live da Jade, que foi feita ontem,
E a live da Cleo entra amanhã também no YouTube, vocês vão conseguir acompanhar. Mas vamos ali as perguntas. Cris, gente, a perguntinha é na caixinha de pergunta, é no balãozinho de pergunta, na verdade, onde tem um pontinho de interrogação. A gente vai Você iniciar, pode mandar tem uns 20 minutinhos pra gente fazer de pergunta para a Cleo. Mas vamos lá. Cris. Parece que decido emagrecer, mas a dieta dura 2, 3 dias e saboto. Recomeço toda segunda. É difícil manter a dieta. Isso daí é mais questão de ter foco. Mas, Cleo, uma pessoa que ela começa a dieta e para sempre, faz parte do perfil dela? O que pode ser que está acontecendo com ela? Ela pode ter... Só pegando o gancho que a Cris falou sobre o amor próprio, que é o tema de hoje, né? Sobre como se amar. Não existe como a gente amar alguém sem a gente conhecer, né? Então a Cris não conseguiu amar o Jean sem conhecer. Não, ela precisou conhecer ele e se aprofundando. Aos poucos, eu tenho certeza que hoje ela ainda ama cada dia um pouco mais, o Jean a mesma coisa e assim vai. Da mesma forma, para que a gente tenha amor próprio, a gente precisa se conhecer. Então, quando a gente olha para nós, eu já tive esse momento também, de se olhar no espelho, não gosto disso, não gosto daquilo, não me amo, enfim. E tá tudo bem, a gente não ama mesmo. Por quê? Porque a gente não se conhece. A gente nem sabe do que a gente gosta, das nossas habilidades, do que... Sabe, muitas vezes a gente vive no piloto automático. Então, o amor próprio, ele vem através do autoconhecimento. A análise corporal é um autoconhecimento, assim, de nível hard. Porque não tem como você não se identificar com os traços. Às vezes a gente vai dar as informações porque o teu corpo tá falando, né? Ele mostra como que você é. E você fala, nossa, mas eu não sou assim. Por exemplo, eu poderia dizer assim, Cris, você é extremamente executora. E se a Cris tem um traço de rígida e ela não tá executando nada na vida dela... Ela começa e não termina, é um dos traços, tá, da rígida. Tem foco em muitas coisas, gosta de muitas coisas, inicia muitos projetos e às vezes não dá conta de concluir. Por quê? Porque o traço de caráter rígido está na dor. E aí a gente precisa tirar esse traço da dor e trazer ele para o recurso. E aí sim ela vai dar conta de fazer a dieta. Então essa que perguntou, eu não tô vendo foto, não sei quem é. Se eu tivesse vendo foto, eu falaria mais abertamente, mas provavelmente ela tem um dos 3 sentidos de excesso de peso, tá? Ela está acima do peso para se proteger, é PDF, tá? Quem quiser anotar aí, anota. São 3 forças que a gente precisa. Proteção, o PDF. O D é destaque e o F é força. Quais são os 3 traços que precisam de proteção, de destaque e de força? São oral, masoquista e rígido. Esses 3 traços de caráter têm a tendência para ter o peso acima se estiver na dor. Para que eu ganho peso? Às vezes, gente, as pessoas começam a fazer uma simples dieta, uma atividade física e emagrece bem rápido, tá? Mas às vezes não. Por quê? Porque ela não pode emagrecer. Ela tem ganhos secundários por estar obesa. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo só. A pessoa não emagrece de jeito nenhum, tá? Ela tem ali, ou ela começa e não termina, ela come pouco, mas acaba engordando, enfim, ela tá sempre sobrepeso. Ela pode ter tido um abuso lá na infância, e aí, lá na vida adulta, ela precisa estar grande para não aflorar a sexualidade. Ou seja, se eu emagreço, se eu fico bem, eu posso ser assediada sexualmente ou eu posso trair. Então, eu preciso ficar obesa, tá? Para não chamar atenção. Para ninguém mais mexer em mim, porque eu não quero mais chamar atenção pro lado sexual. Isso tem que ser tratado. Por isso aí que a gente entra na parte da terapia. Tem um outro corpo que também pode ser o quê? Força. Eu preciso ser forte o suficiente, então eu preciso ganhar peso. E eu também posso ser o tipo, eu não posso ser abandonada, eu preciso ser vista. Então eu tenho que estar grande para ser amada. Isso tudo é inconsciente. Só que a partir do momento que a pessoa entendeu e ela diz assim, tudo bem, eu não preciso mais desse peso, aí ela começa a emagrecer. Mas tem que fazer um autoconhecimento, mergulhar para dentro de si, entender as questões e partir, tá? Para atividade física, alimentação e tudo mais. É por isso que dessa vez nessas lives a gente chamou uma equipe de peso,
sobre a questão mental, justamente para que Não tem como não emagrecer, né? vocês pudessem entender, porque muitas vezes o problema de quem não emagrece não é porque eu sempre falo para todo mundo, atividade física tu sabe o que tem que fazer e uma alimentação melhor tu já sabe o que tem que fazer. O caminho tu sabe. O caminho tu sabe. O problema é fazer. E aí o fazer é que é onde envolve essas questões mentais e por isso dessa vez a gente fez dessa forma essas lives. Vamos lá, Cris, vamos passando para o próximo porque tem muita pergunta. Meu Deus, vamos lá. Vou só responder. Tem bastante assim aí. Nossa, a gente ainda tem 15 minutinhos, vamos lá. Olha lá, Cris. Vamos ver aqui uma pergunta. Emagrecer é uma questão de decisão. Cleo, para a pessoa, o que é que tu indica? É questão de perfil? Não é uma questão de decisão, tá? Eu entendo a dor de quem já decidiu emagrecer, porque eu já decidi emagrecer várias vezes. E justamente pelo que eu falei na outra pergunta. Ela fez, na verdade, com um ponto de interrogação, que a Cris não botou. Ela perguntando, emagrecer é uma questão de decisão? Não é. Não é. Dependendo o estágio da pessoa, não é. Por isso que eu falei antes, existem três situações que a pessoa pode estar acima do peso. Ela pode decidir emagrecer, mas se ela não entender o porquê, se ela não tiver amor próprio, se ela não tiver autoconhecimento, saber por que ela tá com aquele peso ali e resolver a questão, ela pode decidir emagrecer que ela não vai. Me desculpa aí os profissionais da área, mas não vai funcionar dieta nenhuma, nem aquela bariátrica. Não vai funcionar, tá? Então, assim, agora... A Jussiara fez uma pergunta aqui, ó. Como focar no emagrecimento? Como ela faz para conseguir focar nisso? Acho que até a Cléo foi bem autoexplicativa, mas explique novamente, porque é bom. O foco do autoemagrecimento, do emagrecimento, é o autoconhecimento. Eu volto a falar isso de novo. Se você não entender por que você precisa ficar magra, ou o ponto que você precisa, né, emagrecer, você não consegue. Você precisa entender isso. Porque às vezes a gente come por emoção, tá? Pode ser, às vezes, alimento bem regrado, mas se tiver com a emoção acelerada, com sentimento, com ansiedade, vai engordar. Até com água, tá, gente? Ó, essa aqui deixa por último, Cris, que essa aqui é aproveitar, né? Na hora do merchan da Cléo, a Cléo já vai falar tudo isso. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Aqui... Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, é que tem perguntas misturadas aqui, Cléo, que a gente não sabe. Mas às vezes repete, né? Hã? E às vezes repete, né? Uma pergunta parecida com a outra. Repete, tem bastante pergunta aqui repetindo. Justamente, ó, de novo, né? Ansiedade, compulsão, me sinto fracassada, começo e não paro, dificuldade. Ô, Cléo, mas assim, uma pessoa que já está nesse processo, estou há 2, 3 meses nesse processo, ela conseguiu se focar durante um período. Pelo que eu entendi, a pergunta ali da guria foi mais ou menos nesse sentido. Ela ficou 2 meses no processo de emagrecimento. Chegou ali, ela suspendeu, né? Deu 1 mês assim, engordou tudo de novo e começou 2 meses de novo. Só que ao invés de ser aquele começa e para, ela consegue fazer durante um bom período, para um periodinho, mas volta depois mais um período. O que fazer para essa pessoa continuar reeducada na alimentação? Sem sombra de dúvidas, respondendo de novo, autoconhecimento. Por que eu paro? Por que eu me saboto? Qual é a emoção que eu tô gerindo, né, que me leva a ganhar esse peso? Por que eu paro? E tá tudo bem parar, certo? Parei, entendi que eu paro, mas qual é o perfil que você tem? Se você for o perfil rígida, mais uma vez, tiver perfil de rigidez, vai começar muita coisa e vai parar muita coisa, inclusive dietas. Então tem que ser algo muito forte para que a rígida dê conta. Ela tem que trabalhar com emoção, com sentimento. O que ela vai ganhar se ela tiver com um corpo legal, sabe? Então tudo isso é trabalhado o autoconhecimento. Senão a pessoa não consegue, ela volta de novo. Então tá tudo a ver ligado com emoções. Pessoal, lembrando que sozinho não consegue, tá? Perguntinha na caixinha de pergunta. Ó, a pessoa perguntando, Cléo, sobre a questão ali de ela se sentir mais, que ela é mais rígida, né? Ela vai conseguir se curar, vai ter um tratamento específico, o que ela faz?
Vai ter sim. A rígida, ela precisa existir. Ela precisa se sentir amada, escolhida, perfeita. A rígida tem a tendência de perfeccionismo. Então ela faz assim, eu tento a dieta há um mês, fiz tudo certinho, não perdi o quilo que eu queria, né? Eu vou largar, porque eu não tô sendo perfeita. Então, a partir do momento que ela aprende a lidar com, assim, sabendo que ela não é perfeita, como é que ela vai lidar com isso? Ela consegue virar o chip, né? Como se virasse o chip e falasse, ok, eu dou conta, eu vou fazer então. Né? Então, precisa trabalhar, tá? Se não trabalhar a mente, o corpo não vai responder. E normalmente, se for rígida e tiver com excesso de peso, é por isso que eu falei, tá? Ou ela não quer aparecer sexualmente, certo? Ela não quer chamar atenção para si, tem alguma coisa a ver com relacionamento ou lá na infância. Então, precisa trabalhar terapeuticamente que o emagrecimento vai ser natural, de certeza, porque a rígida é para ter um baita de um corpão, tá? E a energia sexual que tem, ela vai malhar, ela vai pegar corpo, ela vai gostar de musculação, ela vai fazer, tá? Ó, a pessoa até perguntou ali, essa aqui eu consegui ler aqui. Precisa de uma nutricionista para ter uma dieta saudável, uma alimentação saudável? Claro, porque a nutricionista é que vai fazer o cálculo para ti da quantidade de proteína, carboidrato e nutrientes que tu vai ter que adquirir. Principalmente porque tu tem que ver a quantidade de nutrientes, vitaminas que tu tem que adquirir. Cada corpo tem que ingerir, né? O teu dia a dia. Então, sempre é necessário, claro que sim. Gente, perguntinhas lá no balãozinho. Então, chegou mais uma aqui agora. Como abandonar a mentalidade de dieta? Como abandonar uma mentalidade de dieta? Uma pessoa que fica fazendo dieta e não para, tipo, no sentido assim que ela quer ficar, acaba indo para anorexia, a gente até fala, né? Justamente porque tem gente que, a Lara até chegou a comentar com a gente que nesse período, quando a pessoa conseguiu emagrecer, tem gente que fica tão focada assim na dieta que quando ela começa a passar uma alimentação para a pessoa, para ela já se estabelecer, olha, essa é a tua alimentação a partir de agora, tá? Você já está saudável, já está bem, seus exames estão 100%, mas a partir de agora tu tens essa alimentação, que é uma alimentação que tu leva para a vida. E aí a pessoa não quer comer porque está com medo de comer aquela quantidade de carboidratos, está com medo de comer aquela quantidade de proteínas e acaba ficando com medo. Porque eu sempre digo para a pessoa, olha, primeiro tu vai comer para emagrecer. Tu emagreceu, tu vai comer menos, depois tu vai comer pelo menos para empatar, né, no teu dia a dia, a quantidade de calorias que tu vai ter que empatar isso pro resto da tua vida. Mas, e como que faz para descobrir primeiro que uma pessoa, essa pessoa foi indo e acabou emagrecendo e não quer mais parar de emagrecer? O que a gente faz para suspender esse período ali? Terapia também, né? Tem distúrbio, né? Então não é um distúrbio só para ganhar peso. A pessoa também tem distúrbio para emagrecer, gente. E a pessoa às vezes não se enxerga. Tem que trabalhar a mente. Tá tudo dentro da nossa mente, tá? O corpo só vai responder aquilo que tem dentro da mente. Então, se lá dentro da mente tiver muito barulho, muita coisa, vai ter doenças físicas, inclusive, né? Psicossomáticas. Então, se a pessoa tá com esse distúrbio para só querer emagrecer, tem que trabalhar isso também. É uma forma de ansiedade, tá? Dá para trabalhar isso também. Só conhecendo os traços a gente consegue liberar essa cultura aí. Então, basicamente, se a pessoa quer mudar esse sistema que ela tem, vamos supor, vou dar o meu exemplo, que tu falou que o predominante é o masoquista, né? Ai, Cléo, mas eu não quero ter as pernas grossas. Eu gostaria que fosse usado para ela. Mas eu acho que não é o predominante, mas tem ele muito forte aí. Eu acho que o oral é mais forte. Mas vamos lá, tá. Vamos supor, não quero ter as pernas finas. Com a terapia, isso dá para alterar, então? Não. Não? Se você predominar masoquista, eu vou te mostrar que você vai ficar magra? Vai, mas não vai ser magérrima, não vai ter uma perna fina, meu amor. Não vai. Ponto. Não vai. Aquela terapeuta Márcia, aquela louca, né? Não vai, sua louca! Acabou. Tá? Assim como se você for uma mulher esquizoide, que é aquela mulher bem magrelinha, não vai ter a perna igual a da Cris. Não vai. Pronto. Falei. Deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, o que tu faz é justamente buscar com que a pessoa se aceite, né, Cléo? Do jeito Exatamente. que ela é. Busque o autoconhecimento, sabe assim, eu sou assim, não vai adiantar eu tentar ter outro corpo, porque eu não vou ter outro corpo. É isso aí. Cléo, e que tipo de pessoa se enquadraria? Que normalmente algumas mulheres sofrem por questão de, às vezes o braço é um pouco mais fino, as pernas e a bunda, mas a parte maior dela é a barriga, que incomoda bastante mulher.
oralidade, tá? Então, a tendência para barriga é oralidade, a masoquista também, tá? Por isso que, assim, na verdade, é os 3 traços, tanto a masoquista, a rígida, como a oral. Quanto maior esses traços, maior predisposição para a barriga, mas normalmente a oral. Então, a oral, ela precisa entender o quê? Que ela precisa chorar, que ela precisa, quando comer, comer com prazer, porque a oral gosta de comer. Tudo que vai na boca, oral gosta, tá? Então, tudo que ela for fazer, ela tem que fazer com prazer, trazendo atenção para isso. Poxa, eu sou oral, eu gosto disso, eu tô me aceitando, eu tô chorando. Porque se a oral não tá chorando, ela vai acumular em gordura. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, tem mais medo de ser abandonado. Então, são esses tipos de perfil. Quando a gente começa a trabalhar esses traumas da pessoa e traz ela pro recurso, a tendência é diminuir, né? Por isso que eu falei, não quer dizer que o oral, que o masoquista ou que a rígida vai ser gordo. Tem que entender o porquê que tá, né? Porque vai ter uma tendência maior para ter sobrepeso ou até obesidade. Mas nunca vai ser obeso por natural. Por natureza, por saudável. Não é. É porque tem traumas carregando e não tá no recurso. Então vai ganhar o peso extra, né? Perfeito. Mais perguntinhas ali. Vamos lá, Cristiane. Quando eu faço análise ali, é mais de 30 páginas, tá? Explicando como cada um funciona. É muito legal mesmo. Viram um manual, né? Bom, vai ficar no autoconhecimento, né? A pessoa perguntou como fazer para tratar a fome no início da dieta, né? Como tratar a mente, como trabalhar a mente com fome no início da dieta. Eu acho que tudo isso vai do autoconhecimento também, né? Então, na verdade, assim, ó, aí a gente vai abranger vários caminhos, né? Pode ser só uma fome emocional, e aí você vai ter que tratar o lado emocional. Então, por exemplo, eu já sei que eu sinto fome só por emocional. Fico parada, fico pensando em comer, fico vendo. Você tem que descobrir quais são os gatilhos que te levam a querer comer. E aí fazer o quê? Uma atividade física nessa hora, né? Fazer uma meditação, fazer uma leitura, fazer algo que você saia daquele gatilho para não comer. Esse é um ponto. Mas você pode também, tá, Cris e Jean, estar com falta de nutriente. E aí você vai sentir mais fome. Eu tiro por mim, né? A Lari me dá a nutrição ali perfeita, mas o dia que eu faço errado, eu sinto mais fome. E aí, às vezes, eu fico, nossa, eu tô morrendo de fome, fico louca. Gente, chega a roer o estômago, né? Na verdade, o que tá faltando ali? Faltou nutriente, às vezes eu não comi a fruta, assim, a quantidade de fruta certa, às vezes não comi os legumes. E aí eu vou sentir mais fome. Então, precisa avaliar, né? Cada caso é cada caso. Cada caso é um caso. Cléo, agora aqui nós vamos para as perguntas finais. A Cléo atende online? Foi uma das perguntas que estava ali. A Cléo atende online? Atendo online, eu adoro atender online, eu atendo o Brasil todo, fora do Brasil, inclusive, né? Super funciona, assim como a gente está aqui se falando, entregando bastante conteúdo aqui, a análise é perfeita também. Vou fazer esse atendimento online entre 1 hora e 1 hora e meia, entrego depois o conteúdo via WhatsApp, mas quem for da região também atende presencial. E nós vamos filiar a Cléo ainda para a hora que nós abrir a comunidade Adelio dela, vai ter desconto para quem for filiado na comunidade. Porque eu nem falei para ti, né? Mas não sabia mesmo. Eu boto no compromisso na live aqui agora. Assim, né? Porque não tem como correr, né? Não tem como correr. Vai ter desconto para quem aí aderiu à comunidade Adelio dela, que nós vamos abrir junto com a Lari também. E a Cléo vai estar firme e forte aí. Pô, provavelmente, Cléo. Mas, Cléo, olha só. Onde é que tu atende hoje, fisicamente? Quem quiser te procurar, vai atender por onde? Tu consegue também, por exemplo, a pessoa vir te procurar pelo Instagram, tu já consegue fazer o pré-atendimento para conseguir jogar lá para os teus canais de atendimento online? Claro, pode chamar ali no direct. Também no link ali da minha bio, eu tenho o meu WhatsApp ali, né? Singelinho, é só clicar, vai cair direto. Eu mesmo que atendo, eu mesmo que falo, ainda não tô nesse nível aí de secretária, né? E atendo sim, atendo no direct, depois a gente vai pro Instagram. Aqui em Criciúma eu estou atendendo na Plural Saúde, então ali no shopping dela, quem quiser a gente agenda, é um lugar, um espaço de saúde mesmo, né? Mas também a gente pode ver um outro lugar. É bem legal, é bem assim, flexível o meu atendimento, né? Às vezes eu sei que tem pessoas, sei lá, da Essara, do Rincão, de outros lugares, Nova Veneza,
né, que eu já atendi, e às vezes fica bom em outro lugar, não tem problema, a gente faz. A análise, eu gosto de fazer online e também dentro do consultório, porque eu preciso que a pessoa esteja pelo menos com roupa de academia. Porque eu preciso visualizar bem as partes do corpo, né? São 6 partes do corpo. Então, se a gente vai num lugar público, por exemplo, a pessoa vai se sentir mal, né? De, às vezes, tirar a blusa, ficar com top, ou ficar só de shortinho. Então, é complicado. Então, precisa ser um ambiente seguro. No online, não tem problema. A pessoa vai estar dentro da casa dela e aí vai ser bem, bem legal, assim. Desde que não coloque nenhum filtro, né? Ah, não, é. Qual o contato para consulta? Gente, é só clicar aqui na nossa fotinha aqui em cima da live. Clicou ali, vai aparecer o perfil da Cleo, tá? E aí é só chamar ela lá no direct que ela responde vocês. Não, foi só tu falar assim, ó, vai seguir o perfil da Cleo ou vai lá no perfil da Cleo, de repente ela estava em 50, foi para uns 30 e poucos. Eu acho que o pessoal foi lá no teu perfil. Tomara que tenha ido, né, Cleo, para descarregar lá e conversar. Apareceu aqui alguns seguidores novos aqui. Apareceu. Que legal. Cleo, nós te agradecemos, tá, pela disponibilidade para vir falar com o pessoal do Metaset do nosso Instagram. Porque uma das coisas que a gente sempre fala para todo mundo é que eu e a Cris, nós não somos profissionais da área. A gente encaminha para isso, a gente quer fazer, a gente faz essa ponte para vocês que vêm desesperados aqui. Muita gente vem no direct nos chamar, antes a gente respondia com muito mais rapidez, né? Hoje, obviamente, já está muito mais difícil. Mas a gente busca fazer ainda responder e justamente conversar com a pessoa primeiro para entender o que ela vai precisar. Ela vai para uma nutricionista, para uma psicóloga, para uma psicoterapeuta, vai para uma analista corporal, e aí a gente conversa com a pessoa, olha, no teu caso, talvez, sabe, tentando assim, ó, eu acho bom, porque a gente também procurou, é bom procurar uma psicóloga, porque é bom procurar terapeuta, é bom, e assim vai, porque cada caso é um caso, cada pessoa chega de uma forma diferente, né, cada pessoa, horário, né, mas, ô Cleo, então, faça a sua despedida, nós te agradecemos bastante, eu e a Cris, porque senão daí vai cair a live e não vai dar tempo de se despedir. Então, eu que agradeço mais uma vez, né, gente? Eu acho que a vida ela é feita assim. É muito lindo isso que vocês estão fazendo, né? Vocês fizeram algo por vocês primeiro, mostraram que vocês se amam e agora vocês querem levar isso para o mundo e eu acho isso válido, né? É uma missão bem, bem séria, né? Uma responsabilidade também. E a gente entende que vocês querem muito entregar isso para as pessoas e vocês já entenderam que cada um funciona do jeito, né? Cada um vai ter um caminho diferenciado, um resultado aqui e ali. E eu agradeço demais, demais por estar aqui junto com vocês, principalmente nessa live. Fiquei muito feliz com o convite. Eu vou estar sempre à disposição de vocês. Claro que tem que fechar as agendas, mas, né, não deu ainda para a gente fazer a nossa reunião, mas a gente vai fazer. E contem eu quero fazer a minha análise, que agora eu fiquei curiosa. E eu quero fazer um cheirinho de amor. Também, né? Vamos falar sobre tudo isso. Eu acho que a vida é feita disso, né? A gente entrega para o universo e a gente recebe em dobro. Então, estou aqui à disposição tanto de vocês quanto dos seguidores, tá? E vamos levar essa mensagem de cura para milhares de pessoas, porque eu já estive bem obesa, né? Eu sei a dor que é estar obesa, já eliminei aí mais de 10 quilos e isso tira um peso. E essa gordura não é à toa, é alguma coisa que a gente carrega, a gente precisa curar, tá? Então, estou aqui à disposição de todo mundo. Gratidão a vocês. Gente, beijão. Vai fechar 1 hora agora, a live vai cair, aí nós vamos ficar sem a Cleo. Mas já beijo, Cleo. Beijão, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite para vocês.